já está gravando a nossa aula. Bem-vindos, né? Estamos aí praticamente aqui só mulheres, né? E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o pensamento computacional. Eu peço que vocês confirmem se vocês estão enxergando a minha tela aí. Estão enxergando? Então eu vou iniciar a apresentação aqui, pessoal. Vamos começar. De vez em quando eu vou ter que trocar de janela aqui. Deixa eu até separar, porque o pessoal vai entrando e aí eu preciso autorizar quando o pessoal entrar numa janela diferente. Então eu vou colocar isso para cá. Temos aqui a Judite entrando e vou começar então a apresentação. Então eu vou fazer aqui um passeio rapidinho, né, sobre o que seria o pensamento computacional. Vai ser rápido, tá? Então, primeiramente, né, eu vou falar aqui com vocês o que nós iremos discutir. Então, qual que é o esboço da nossa aula? Nós iremos falar o que é o pensamento computacional, né, abordagem, algoritmos e computadores, programas e algoritmos, linguagens de programação e exemplos, tá? Então, primeiro, eu quero colocar aqui para vocês uma frase do Einstein, né, para vocês refletirem. Não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos, né, o mesmo tipo de pensamento que utilizamos para criá-los, né, ou, enfim, significa a mesma coisa. Esse é um raciocínio interessante do Einstein, porque quando a gente cria um problema, quando a gente intui algum problema, é diferente, né? Porque isso vem, às vezes, como eu falei, de uma intuição, de um chute, né? Mas na hora de você resolver o problema, você tem que sistematizar, né? Então as coisas são um pouquinho diferentes. Eu acho que tem mais alguém entrando aqui. Georgiana. Vamos lá. Então, prosseguindo. O que é o pensamento computacional? Quando a gente fala em pensamento computacional, imediatamente a gente pensa no computador, né? Agora, o que acontece? Os computadores, eles lidam com instruções, né, que são dadas por nós. Então, hoje até existe muito essa questão, né, do que seria a inteligência artificial, né, e outras coisas. Mas, de fato, né, não existe uma inteligência ainda autônoma, né, computacional. Elas dependem de instruções que nós passamos, né, para essas máquinas. E o pensamento computacional, como está dito, é um conjunto de habilidades mentais que ajudam a ver os problemas como um conjunto de processos de informações complexos que podemos transformar em um conjunto particular de instruções para um computador. Tá? Então, sempre o objetivo é o quê? Passar para o computador aquilo que nós desejamos que seja feito. Então, a gente vai abordar problemas, né, a partir de linguagens de programação. Eu vou falar um pouco mais do que são essas linguagens, né, de programação, mas é sempre importante, né, por trás da ideia de linguagem de programação, você pensar, né, computacionalmente, ou seja, de uma forma estruturada, que é o que eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Então, por exemplo, qual que seria uma abordagem, né, do pensamento computacional? Primeiro a gente tem que descrever o problema. Então eu dividi aí então era para ser 5 esse último aqui, deixa eu corrigir. Aqui era para ser 5. Cadê? Bom, ele não está deixando eu mudar aqui agora, mas são 5 passos, tá? Esse aqui seria o quinto. Depois a gente identificar detalhes, né, certificar de levar em consideração todos os aspectos importantes do problema, decomponha, né, decompor, dividir o problema em etapas menores e lógicas até saber exatamente como codificar cada parte dele. Criar um algoritmo, ou seja, conectar as partes do problema de uma forma que produza o resultado esperado em todos os casos especificados. A criar o algoritmo,
vamos dizer assim, é estruturar essa decomposição que a gente fez no passo 3. E o passo 5 seria avaliar o processo, né? Você verificar se a sua solução é uma boa solução, se ela é eficiente, se ela é a melhor, se não é, se dá para melhorar, por aí vai, tá? Então, nós temos aqui, continuando, um exemplo, né, de uma coisa do nosso dia a dia que pode ser pensada como um algoritmo, um problema computacional. Então, fazer uma pizza, né? A gente poderia utilizar o pensamento computacional para cozinhar, fazer, enfim, entregar uma pizza. É uma analogia muito boa, né? Você pensar dessa forma. Por quê? Porque para você cozinhar uma pizza, existem passos que você precisa estruturar até você chegar lá. Então, por exemplo, vamos pensar dentro dos nossos... deixa eu voltar, tem gente querendo entrar aqui. É a Adriana. Então, dentro da nossa ideia, né, de preparar uma pizza, então, vamos utilizar aqueles 5 passos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, definir o problema. Então, vejam só, nós escolhemos um problema muito simples, que é o quê? Cozinhar uma pizza. Esse problema é um problema bem definido, que podemos separar em partes menores, ou seja, em etapas, e propor uma sequência de procedimentos para alcançar o nosso objetivo, tá? Em seguida, o passo 2, identifique os detalhes. Então, o que caracteriza uma pizza? Né? O que seriam os detalhes? Os detalhes é a gente buscar casos extremos, detalhes importantes que possam alterar, né, a nossa solução. Tem mais gente entrando aqui. Então, o que caracteriza uma pizza? Uma base redonda, quadrada, oval, queijo por cima da base, molho de tomate, coberturas. A cultura de um país influencia nesses detalhes? Pensem só, né? A gente sabe que o que a gente costuma ver, né, para pizza é uma base redonda, né? Agora, existe pizza quadrada também, existe pizza oval, né? Queijo por cima da base. Na Itália você não vai ver, né? Aqui pra gente no Brasil, né, é quase que certo, né, que você tem o queijo por cima da base e depois vem outros... Oi, já tô gravando já. Não, é que eu tô gravando direto da minha tela. Não, tranquilo, tudo bem, tudo bem. Então, na Itália, por exemplo, você não tem o queijo por cima da base. A pizza mussarela é uma pizza que é o queijo por cima da base. Mas aqui no Brasil a gente meio que presume que qualquer pizza vai vir com mussarela, antes das outras coberturas, né? Então, a gente vê que isso já responde à última pergunta. A cultura de um país influencia nesses detalhes? Influencia. Até em São Paulo, né, eu morei lá um tempo, tem essa questão também. Então, são detalhes importantes que você pode levar em consideração na hora de solucionar, né, esse problema de entregar uma pizza. O que mais que a gente vai ter? Então, opa, pulou uma aqui. Decomponha. Né? Decompor significa o seguinte, vamos estruturar o nosso raciocínio em pedaços menores. Então, para fazer essa pizza, você precisaria encontrar uma receita, comprar todos os ingredientes relevantes, aquecer o forno, fazer a massa, picar as coberturas e finalmente assar a pizza por um período de tempo apropriado, né? Beleza, então aqui nessa fase a gente determinou quais são esses pedaços menores do meu problema, né, do meu trabalho. Quando eu estruturo isso em uma sequência de passos, eu chamo isso de algoritmo. Então o que é o algoritmo? Ele é um passo a passo para alcançar um determinado objetivo. Então, no nosso problema, o que seria? Passo, né? Primeiro, encontrar uma receita. Segundo, comprar todos os ingredientes relevantes. Depois, aquecer o forno, depois fazer a massa, depois picar as coberturas, depois assar a pizza por um determinado período de tempo, né? Então, essa seria uma proposta de algoritmo, né, para elaborar, né, e assar, entregar, cozinhar, enfim, uma pizza. Tá certo? Então vejam, algoritmos são sequências de tarefas, né, que podem ser computacionais ou não. Né? Computacional no sentido de utilizar um computador. Tá? Então, a gente está acostumado com os algoritmos na nossa vida. Né?
São sequências de passos. Então, não é nada tão complexo que a gente não possa pensar assim, e ficar com medo dessa palavra, né? Algoritmo, que a gente escuta aí o tempo inteiro hoje em dia. Beleza. Por fim, avaliar o processo. Então, a solução é boa e eficiente? Então, a partir desse algoritmo, a gente consegue entregar uma pizza? Bom, eu acredito que sim. Eu acho que esse algoritmo ele é o suficiente. Agora, existem outros métodos mais eficientes? A gente pode adicionar detalhes ao algoritmo? Sim, né, você poderia tornar ele mais eficiente e adicionar mais detalhes, por exemplo, olha, se você for fazer uma pizza de pepperoni, aí você precisa de uma temperatura tal. Se você for fazer uma pizza de calabresa, né, vai cebola, não vai cebola? Qual que é o seu critério? Né, qual que é a temperatura do forno? Né, vai queijo, não vai queijo? Enfim, são mais detalhes que você pode adicionar, né, para ficar mais claro ainda qual que é o processo de criação de uma pizza. Ou você pode fazer uma coisa ainda mais estruturada, você separar pedaços que você considera que é comum a todas as pizzas, por exemplo, né, pegar os ingredientes, aquecer o forno, né, tudo isso faz parte, né, do processo de construção de qualquer pizza, digamos assim. Agora, na parte de picar as coberturas, bom, as coberturas, né, os ingredientes vão depender do sabor da pizza que você quer construir. Então, são detalhes que podem ser adicionados. Então, se você tem uma empresa, você pode criar lá um hall de sabores, né, e falar, olha, esses são os sabores que a gente entrega, né, e a partir desses sabores você tem detalhes específicos para cada sabor. Então, são formas computacionalmente, né, interessantes de pensar a construção de uma pizza. Temos mais gente aqui entrando. Beleza. Então, prosseguindo. Agora, algoritmos e computadores. Então, vamos citar aqui, eu vou citar para vocês alguns exemplos de algoritmos. Então, seu smartphone pode guiá-lo por uma cidade de um ponto a outro usando um determinado algoritmo. Outros algoritmos podem controlar o comportamento de seus inimigos em um jogo de computador. Serviços como Google ou Yahoo aplicam algoritmos sofisticados para fornecer os resultados mais relevantes quando você os usa para pesquisar informações na web. Algoritmos também são usados para calcular a trajetória de foguetes. Algoritmos até ajudam os médicos a determinar os diagnósticos corretamente, né? Se você pega exames hoje em dia, o exame já vem com tantos detalhes que às vezes você mesmo já consegue entender se você está numa taxa adequada, se você não está numa taxa adequada, enfim. Porque existe, né, um algoritmo por trás para poder apresentar esses resultados, beleza? Agora, a programação em computadores, né, simplificando, é uma maneira de fazer com que os computadores executem tarefas diferentes. É um processo de escrever um conjunto de instruções, também conhecido como código. Então, às vezes, a gente fala código, né, está falando ali de um programa. Está famoso hoje, né, no mundo, utilizar code, né, code para simbolizar essas coisas. Então, o objetivo final pode ser resolver uma equação matemática, automatizar uma tarefa, criar uma página da web, um software, um aplicativo ou um jogo, né? Todos esses procedimentos envolvem algum tipo de algoritmo e alguma linguagem de programação por trás, tá certo? Então, qual a diferença entre algoritmo e programa, né? Quem vem primeiro? É quase como uma pergunta do ovo e da galinha, né? Bom, o algoritmo ele é um esquema abstrato e um programa pode ser a sua implementação. Por exemplo, né, no problema da pizza, a gente tem lá um algoritmo. A gente não precisa de um programa de computador, né, ou de uma linguagem de programação para entender aquele algoritmo. A linguagem de programação vem depois. Então, os algoritmos eles são independentes de linguagem. Por exemplo, você pode usar Java, Python, Kotlin, né? São diferentes linguagens que você pode usar para implementar o mesmo algoritmo, o mesmo raciocínio. Então, um programa é uma sequência de instruções para realizar tarefas no computador. Então, a diferença entre programas e algoritmos é que os programas são escritos usando uma linguagem de programação específica. Tá ok? Beleza. O que são linguagens de programação? Então vejam que aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos, né? R, Python, Java, HTML, etc. Né?
Os computadores, eles não entendem inglês, português, né? Eles entendem linguagens de programação, ou seja, que são construídas para o computador entender. A gente simplifica um pouco, né? Porque, na verdade, o que o computador entende é uma matemática, né? Que está por trás, que a gente chama de código de máquina, tá certo? E os programadores, eles usam compiladores que traduzem esse código-fonte matemático, vamos dizer assim, né, para poder gerar, né, o que a gente visualiza na nossa tela, tá certo? Outra coisa importante, as linguagens de programação geralmente contêm implementações de alguns algoritmos básicos para resolver problemas típicos. Por exemplo, no R, vocês viram várias funções, né, que eu apresentei para vocês, que são funçõezinhas lá que já resolvem algumas coisas para vocês. Então, se eu quero encontrar uma amostra, né, já tem um comando que já diz para mim como é que faz isso. Agora, por trás daquele, cada comando daquele tem um algoritmo que foi construído para desempenhar aquela tarefa, né? Então, essas bibliotecas de algoritmos das linguagens de programação, elas cobrem muita coisa, mas pode ser que elas não, quer dizer, pode ser não, elas não podem cobrir todos os problemas possíveis e às vezes você precisa implementar uma solução do zero, tá? Então, a ideia da linguagem de programação, né, é facilitar a nossa vida, por isso elas já vêm com algumas coisas construídas, né? Enquanto outros problemas a gente tem que desenvolver nós mesmos. E aqui eu tenho para vocês algumas linguagens, né? Como escolher uma linguagem? Bom, existem mais de 1000 linguagens de computador, tá? Os antigos continuam evoluindo e os novos continuam aparecendo. Aqui eu coloquei para vocês as linguagens de programações mais populares em 2020, de acordo com a PYPL, né, Popularidade de Linguagem de Programação. Então, a linguagem mais utilizada, né, mais popular, é a linguagem Python. Né? Python, a gente, quer dizer, na verdade a pronúncia correta é Python, né, no inglês. Aqui no Brasil o pessoal fala Python. Em seguida vem Java, depois vem JavaScript, depois vem C, que a gente chama de C, hashtag, né? PHP, C/C++, R, Objective-C, Swift, MATLAB, TypeScript, Kotlin, VBA. Então, só para vocês terem uma ideia, né? O Python é uma linguagem que a gente chama de multipropósito, ela serve para muitas coisas, por isso que ela é muito utilizada. O R, que está lá em sétimo, já é uma linguagem mais utilizada entre cientistas de dados, estatísticos, matemáticos, né? Java, JavaScript, né, também são linguagens muito utilizadas para multipropósito. O C, essas linguagens C, né, que elas vêm da mesma base, são as linguagens, vamos dizer assim, mais rápidas que a gente tem. Só que elas são linguagens bastante difíceis, né, de lidar. E a gente tem ali Swift, né, que é uma linguagem que Swift, Kotlin, né, que são linguagens que têm se popularizado bastante na construção de aplicativos de celular. Tá? Ali em décimo a gente tem o MATLAB, que é uma linguagem também muito utilizada por cientistas, né? Os cientistas gostam dessa linguagem para produzir análises, tá certo? Eu, por exemplo, dessas que estão aí, ó, eu sei programar em Python, sei um pouco de Java, sei programar em R, sei programar em MATLAB, né? São linguagens que apareceram no meu caminho e eu achei interessante, né? Então eu aprendi elas, tá? E quando você aprende uma, geralmente fica mais fácil aprender as outras, tá? Ok, então, seguindo aqui. Eu coloquei alguns probleminhas aqui para vocês. Então, digamos que eu quero saber se eu tenho um número par ou ímpar. Como é que eu posso criar um algoritmo para isso aí? Eu quero aqui, pessoal, agora, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês. Eu quero que vocês proponham uma solução para esse problema. Como é que eu crio um algoritmo para determinar se um número é par ou ímpar? Quero participação. Tipo a história da pizza. Tipo a história da pizza. É só falar aqui, é só no falatório mesmo.
Aham. Qual, qual unidade que você fala? Ah, tá. Você verificou, você está propondo uma solução em que você verifica o último dígito do seu algarismo, certo? Oi, Adriana. Então, por isso que é legal essa interação. Veja, a Josilane sugeriu uma solução que funciona, né? Porque o computador ele consegue, por exemplo, se você quiser, você pode dizer para o computador assim, olha, verifique o último algarismo. Se o último algarismo for 0, 2, 4 ou 8, é par, se não, não é par. Então, é uma solução, de fato, tá? É um algoritmo. Beleza. Legal. Agora, tem uma, vamos dizer assim, tem uma solução mais matemática para esse problema, que seria o seguinte, né? Aqui eu propus uma solução diferente. Veja, a sua está certa. Isso é muito bom você ter sugerido, porque nós temos duas soluções diferentes para o mesmo problema. Qual que seria a minha solução? Deixa eu passar aqui. Você divide um número por 2. Verifica se o resto da divisão é zero. Se for zero, é par. Se for diferente de zero, é ímpar. Certo? Ou seja, a gente olha para o resto da divisão, né, por 2. Tá certo? Esse é um outro algoritmo para determinar, né, se um número é par ou ímpar. Beleza? Se a gente fosse fazer na forma que a Josilane propôs, o que a gente ia verificar? Você verifica qual é o último número do algarismo. Se o número é 0, 2, 4, 8, é par. Se não, é ímpar. Então, veja, é uma sequência de passos, né, que a gente é, sugere para chegar no resultado. Beleza? Então, excelente. O que mais que a gente pode fazer? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Probabilidade. Qual a probabilidade de um evento? Né? Alguém sugere um algoritmo para esse problema? Qual a probabilidade de um evento? Não? Eu imaginei que vocês fossem ficar um pouco acanhadas em relação a esse problema, porque ele, ele tem muitos detalhes específicos a depender do teu experimento. Só que tem uma forma inteligente da gente escapar disso, que seria o seguinte. Vamos ver a solução que eu propus. Claro que alguém pode propor uma coisa diferente. A gente poderia pensar assim, olha, defina o experimento, né? Determine o espaço amostral, determine o evento, calcule a probabilidade. Essas são as coisas que a gente precisa, porque é lógico, aí você poderia falar, bom, é, eu posso, dependendo do experimento, eu vou ter espaços diferentes, eu vou ter eventos diferentes, vou ter formas diferentes de calcular a probabilidade. Mas veja, esse é um algoritmo para calcular uma probabilidade de um evento. Tá? Entre eles existem detalhes, né, que vão entrar naquela fase que a gente colocou, que é da eficiência e da análise do algoritmo. Então a gente pode adicionar detalhes, nós podemos tornar esse problema mais eficiente, né? Então, mas vejam, é um algoritmo, tá legal? Vamos para um outro problema que eu acho que vai ser mais... Diga.
Isso. Isso. Todos esses, isso. Todos esses exemplos que a gente está fazendo no algoritmo, no final a gente vai lá para o R e vai fazer lá. Entendeu? Essa é a ideia. Primeiro a gente pensa o algoritmo, depois a gente vai lá para o R e resolve lá. Então, beleza. Vamos para o próximo exemplo. Então, raízes reais, né? Proponha um algoritmo que verifique se as raízes de uma equação quadrática são ou não reais. Alguém sugere? Vamos lá, meninas. A gente está aqui, só tem mulheres. Vocês têm que mostrar que exatas é para as mulheres. Não? Então vamos lá. Ah, você pode falar, você pode falar. Vamos lá. Então vamos ver uma possível solução, né? Defina a equação, determine os coeficientes, calcule o valor de delta. Se delta for maior ou igual a zero, as raízes são reais. Se o delta for menor que zero, as raízes são complexas. Tá? Ou seja, é um algoritmo que a gente está acostumado já no ensino médio, por exemplo, a fazer. Se você organiza o pensamento dessa forma, você tem grande chance de chegar à sua conclusão final. Se você ficar ali se embananando, né, que às vezes o que acontece com os estudantes é isso, ele tenta pular uma etapa, né, se organizar o raciocínio, a coisa sai. É possível fazer um programa no computador que faz isso para você, direto. Tá? E vamos ao nosso último exemplo, então. Quais são as raízes? Né? Então, digamos que eu não quero só saber se as raízes são reais ou não. Eu quero encontrar quem são as raízes. Então, o algoritmo só teria algumas etapazinhas a mais. Vejam, eu estou adicionando detalhes para o meu algoritmo anterior. Então, eu venho aqui e faço o seguinte, olha, defina a equação, determine os coeficientes, calcule o valor de delta, utilize a fórmula de Bhaskara e informe as raízes, basicamente, certo? Beleza, então o que a gente vai fazer? Vamos voltar um por um aqui e vamos implementar no R. Então, o primeiro problema, par ou ímpar. Né? Então vejam só, lá no R vocês já aprenderam como identificar se um número é par, aliás, qual o resto da divisão de um número. Então, por exemplo, no R eu simplesmente posso chegar e fazer assim, olha, qual é o número que eu quero testar, digamos, eu quero testar o número 20, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2 e calcular o resto. Qual é o comando no R que calcula o resto da divisão? É esses dois símbolos de percentagem. Então eu venho aqui e dou Enter. Ele está dizendo para mim assim, olha, o resto da divisão é zero. Se eu pegar 1948 e dividir por 2, aliás, e calcular a divisão, né, isso vai dar zero também. Agora, eu poderia seguir o procedimento, né, da Josilane. Olha, 20 finaliza em 0, 1948 finaliza em 8. Né, também seria uma outra solução. Agora, se eu pegar 217, por exemplo, e dividir por 2, o resto da divisão não vai ser 0, é 1. Se eu pegar 985 e dividir por 2, o resto também não vai ser 2, vai ser 1. Tá certo? Então é isso. Né? Aí a gente tem uma forma interessante, né, de utilizar o computador. Para o outro problema, né, digamos que eu queira calcular uma probabilidade, né, por exemplo, vamos dizer, de sair... vamos pegar um exemplo bem simples, né, só para a gente não ficar demorando demais. Eu quero calcular a probabilidade de sair, digamos, cara no primeiro lançamento, quando eu lanço uma moeda 2 vezes. Então, a primeira coisa, eu tenho que definir o experimento. Qual que é o experimento? Jogar uma moeda 2 vezes, né? Seguindo o nosso algoritmo. Qual que é o segundo passo? Determinar o espaço amostral. Então, eu vou chamar de S o espaço amostral, lembrem. Então, eu vou chamar de, vamos lá, coroa, coroa,
Peraí que eu coloquei errado aqui. Coroa, coroa. Cara, coroa. Coroa, cara. E cara, cara. Ok? Então está definido aqui o S. Ó. Se eu chamar o S, ele vai me mostrar. Não é? Aí eu quero o seguinte, eu tenho que definir o evento. O evento a gente disse que era o seguinte, era sair cara no primeiro lançamento. Então o que vai ser meu evento? Meu evento E vai ser o conjunto coroa cara e cara cara. E aí, beleza, então eu defini, né, o evento. Agora calcule a probabilidade. Aí a gente entra no problema em si, né? Eu estou com um espaço amostral, é provável. Então como é que eu vou calcular essa probabilidade? É o tamanho, né, do meu evento E dividido pelo tamanho do espaço amostral S, que vai dar 0,5, meio, 50%, enfim, o que você quiser. Tá certo? Outro problema. Determinar se, aliás, verificar se as raízes de uma equação quadrática são reais. Então a primeira coisa que a gente tem que determinar é a equação. Então digamos que eu queira uma equação que a gente geralmente simboliza, vou colocar aqui só para lembrar, né? ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Isso é uma equação quadrática. Né? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer assim, olha, eu vou chamar A de 2, então estou definindo o A como sendo igual a 2. Vamos pensar assim, olha, vamos pensar na equação 2x ao quadrado mais 3x menos 1, tá? E eu quero saber se as raízes são reais ou não. Então, eu tenho o A igual a 2, o B igual a 3 e o C igual a menos 1. Então, eu vou fazer assim, olha, A igual a 2, B igual a 3, C igual a menos 1, tá certo? E aí, bom, qual que é o passo seguinte? Então eu já determinei a equação. Define a equação, determine os coeficientes, também já fiz, A, B e C. Calcule o valor de delta. Lembrem-se, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então eu vou ter 3 ao quadrado menos 4 vezes A, aqui eu posso colocar o B mesmo, que a gente já definiu o B. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Tá certo? Calculei o delta. Aí eu venho e chamo o delta para saber. Ele diz para mim, olha, delta é 17. Vejam, delta, 17 é um número maior do que zero. Então, o que a gente tem ali? Ó? Se delta for maior ou igual a zero, raízes reais. Se delta menor que zero, raízes completas. Então, qual que é a nossa conclusão? Raízes reais. Tá certo? Beleza. E para o problema seguinte, nosso último problema, nós temos, olha, quais são as raízes? Então, determine a equação, determine os coeficientes, calcule o valor de delta, utilize a fórmula de Bhaskara e informe as raízes. Então, vejam, até o terceiro passo a gente já fez. Utilize a fórmula de Bhaskara. O que a gente vai fazer? Então, como delta é maior que zero aí, eu tenho duas raízes, que são dadas de que forma? Menos b menos raiz de delta, não é? Eu vou colocar entre parênteses aqui, porque a gente tem que dividir tudo isso por 2 vezes A. Aí ele vai me dar uma das raízes, que é menos 1,780776. E eu posso, aí a segunda raiz, ao invés de subtrair, né, eu somo. E aí eu vou ter 0,2807764. E aí, então, eu informei quais são as raízes. Vamos nos aproximar, né? Menos 1,78, 0,28. Então vejam, esse é um conjunto de procedimentos. Agora, o R, ele tem uma função que calcula, sem você precisar fazer nada disso, que é a função polyroot. Então se eu vim aqui, ó, eu boto polyroot, ele vai calcular para mim quais são as raízes, tá? Só que o R, ele enxerga a equação no sentido contrário, tá? Do
da constante para o x quadrado. Então aqui a gente teria que colocar menos 1, aliás, vou colocar já os valores que a gente determinou, né? C, B, A. Se eu chamar, ele vai me dizer, olha, ele está dizendo aqui, olha, a primeira raiz é 0,287764 mais 0i. Por que 0i? Porque esse termo complexo é zero. E a segunda raiz é menos 1,787764 menos 0i. Ou seja, 0i é zero, menos 0i é zero. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte, a raiz é 0,28 e menos 1,78, que bateu com o que a gente fez. Tá certo, pessoal? Então, eu vou parar a gravação aqui porque isso era o que eu tinha programado para vocês hoje. Deixa eu só interromper.